Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre Mary Poppins, um super clássico aí da literatura infanto-juvenil, que eu já adianto que eu adoraria ter lido quando eu era criança, mas enfim, não li, demorei, li agora, li para o meu desafio de julho do Desafio MSL, que era ler um livro de fantasia, né? Então escolhi aqui ler Mary Poppins. Ele foi escrito pela P.L. Travers, que é uma autora australiana que se chamava Pamela Lyndon Travers. Foi publicado em 1934 esse livro aqui. E existem 8 livros publicados com histórias de Mary Poppins. Publicados no Brasil? Não. No Brasil a gente tem 2 livros só. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo disso, porque assim, eu sabia, né, da existência de Mary Poppins, sabia que era uma babá, né, que fazia mágicas, né, eu pensava que era isso, mas eu não sabia tudo sobre Mary Poppins, assim, eu fui pesquisar depois que eu li esse livro aqui, e aí que eu descobri que são 8 livros publicados, né, fora do Brasil. Mas aqui a gente só tem o Mary Poppins e A Volta de Mary Poppins, que também é publicado pela Zahar. Eu tenho essa edição aqui, que é a edição grande, né, aquela edição comentada, mas a Zahar também tem as edições de bolso de Mary Poppins, e o segundo livro só tem na edição de bolso. Então eu vou providenciar aquelas ediçõezinhas para mim, com certeza, porque eu quero continuar lendo Mary Poppins, e os outros eu vou ter que ler em inglês mesmo. Se você lê em inglês, você pode ler, né, os outros livros em inglês, enquanto nenhuma editora publica eles por aqui, que é uma pena, né? Mas enfim, vamos conversar sobre esse livrinho aqui, que é um livro que eu não tinha muitas expectativas sobre ele, porque eu ouvi pessoas comentando que não tinham gostado tanto, que não era aquilo que elas esperavam, né? Então eu já fui com as minhas expectativas bem baixas, né, para essa história, né? Confesso que eu peguei para ler ele num dia, assim, descompromissadamente, porque era o livro do Desafio de Julho, né? Não era um livro, assim, que eu fui ávida, né, pegar para ler, porque eu queria muito. Eu pensei assim, eu tô aqui de bobeira agora, já tô com as minhas leituras adiantadas, vou pegar o livro lá do Desafio de Julho para ler, que era Mary Poppins. E acabei lendo ele em um dia só, porque é uma leitura bem rápida e muito gostosinha, gente. Eu me surpreendi demais com essa história. Ele vai trazer a história aqui de uma família, né, que a babá vai embora, né, ela pede demissão e vai embora, então é o pai, a mãe e 3 irmãos, né, um bebê e 2 um pouquinho maiores. E aí, essa família precisa de uma babá, e a babá perfeita aparece para eles, que é a Mary Poppins, né? Logo no início a gente vê, né, as crianças veem a Mary Poppins chegando, meio que voando sobre a cerca, né? Então já tem todo aquele encantamento daquela babá meio mágica, né? E aí a gente vai acompanhar aqui a Mary Poppins cuidando dessas crianças durante algum tempo. O livro, ele tem uma construção meio episódica. Sabe quando você está assistindo uma série e a história continua, só que cada episódio é uma historinha fechada, como se fosse isso, assim, sabe? Aqui a gente tem isso nos capítulos. Cada capítulo é como se fosse uma historinha, né? E aí a gente vai acompanhando o tempo passar, né? E o ano dessa babá lá cuidando dessas crianças. Então a gente tem uma historinha aqui, por exemplo, né, de um tio da Mary, acho que é tio mesmo, tio da Mary Poppins, que eles vão visitar e que ele flutua, né, ele toma um chá do riso lá, uma coisa assim, e aí as pessoas que tomam isso e começam a rir, elas flutuam, né, elas ficam leves, e aí eles vão tomar chá lá em cima, assim, todo mundo flutuando. Tem uma história aqui do aniversário da Mary Poppins, que acontece num zoológico, onde meio que trocam de papéis, assim, os humanos e os animais, né? Tem uma história de uma loja de tortas aqui, e é legal que cada um desses episódios, cada um desses capítulos aqui, eles têm um clima diferente. E eles têm uma lição diferente, porque é um livro infanto-juvenil. É um livro que vai querer trazer essa lição, porque livros que tem esse público-alvo mais infantil, crianças, adolescentes, ali mais jovenzinhos mesmo, o livro ele tem sempre essa intenção de trazer uma lição, trazer uma moral. E aqui, em cada capítulo, você tem uma lição diferente, né? E um clima diferente. Então, eu achei muito variado, eu achei muito
interessante mesmo. É fácil de ler, por isso eu acabei lendo em um dia, mas também porque é interessante, é gostoso, é divertido. É uma história bem assim, parece que a gente tá assistindo Sessão da Tarde, sabe? É bem escrito. É escrito, eu gosto muito disso, eu já falei isso até em outros infantos juvenis que eu comentei aqui. Mas eu gosto muito quando o autor respeita a inteligência da criança, né? Não é um autor que fala com a criança, não gosto. Não gosto disso, sabe? Eu gosto quando o autor ele coloca de fato desafios aqui para a leitura de uma criança, né? Claro que não serão desafios para a leitura de um adulto, né? Mas para a leitura de uma criança, entender determinadas coisas, pegar determinadas coisas, né? Então eu gosto muito desse aspecto também da escrita dela, além, né, do que eu já falei, de ser um livro divertido, gostoso de ler, que tem muita fantasia, que mexe muito assim com o imaginário. É um livro que com certeza eu vou guardar para os meus filhos lerem, né? É um livro que, como eu falei, eu adoraria ter lido esse livro aqui quando eu era criança. Se você tem alguma criança aí, presenteie com esse livro. Se você conhece alguma criança, não precisa ser seu filho, qualquer criança que você conheça, presenteie com esse livro aqui, porque vai ser um super presente. Eu acho que é um livro, não é à toa que é um clássico, né? Que superou o teste do tempo, né? Então, ele realmente é um livro muito bem feito e muito gostoso de ser lido. Falando um pouquinho aqui da construção mesmo da narrativa de Mary Poppins, eu gostei muito, principalmente da parte dos personagens. Eu gostei muito desse lance dele ser episódico, de cada capítulo trazer uma historinha com começo, meio e fim, né? E todas, né, juntas formam a grande história aqui, né? O romance em si, né? Mas gostei muito da construção dos personagens, principalmente, porque a gente, de fato, ela faz um desenho muito claro desses personagens, das características, da personalidade de cada um. Principalmente assim, falando especificamente das crianças, né, dos dois mais velhos, principalmente. Se bem que tem um capítulo aqui sobre a criança mais nova, o bebê, que é, assim, fenomenal, né, que fala um pouco sobre a perda da inocência, enfim, é muito bom. Mas falando aqui da construção de personagens, principalmente com relação às duas crianças mais velhas, um menino e uma menina, e a construção da personalidade aqui da Mary Poppins, né? A Mary Poppins, por exemplo, ela é uma personagem que ela não é aquela babá super carinhosa, ela não é doce, né? Ela é até meio estranha, mas ela nos cativa. A gente, de fato, se apega a Mary Poppins da mesma forma que as crianças se apegam. Então, quando as crianças precisam se despedir da Mary Poppins, a gente também sente aquela dor que aquelas crianças estão sentindo, sabe? E isso eu acho que é parte da construção mesmo que a autora fez. Ela fez a gente sentir isso. Da mesma forma as crianças, os dois, né, o menino e a menina, eles têm personalidades muito próprias e a gente consegue identificar muito bem os dois, assim, a gente consegue, numa determinada situação, né, imaginar o que um vai fazer, o que outro vai fazer, porque eles têm personalidades muito bem construídas. Então isso aqui foi um ponto muito positivo, né, além do lance da narrativa episódica, que eu gostei, o lance da construção dos personagens também foi muito bom. E os temas também que ela trata. Eu falei que ela trata as crianças como pessoas inteligentes, né? E ela, lógico, que vai trazer temas aqui que vão falar mais para as crianças, mas ela também vai trazer temas aqui que vai falar para os adultos, né? Então, é um livro que ele também traz reflexões para os adultos. Não é aquele romance infantil muito bobinho, sabe? Então, é uma coisa assim que as crianças vão entender e vão conseguir tirar reflexões desse livro, vai ter uma moral para as crianças, mas também vai ter uma moral, também os adultos vão conseguir tirar reflexões desse livro. Então, ela debate aqui sobre temas como preconceito, por exemplo, né? Tem uma historinha que uma senhora tem um preconceito com relação ao cachorro vira-lata, né? É uma forma de debater o preconceito para as crianças entenderem e também para os adultos entenderem ali naquelas entrelinhas. A questão aqui do abandono mesmo dos pais, né? Que não é que as crianças sejam abandonadas, mas eles são muito ausentes. Os pais dessas crianças, eles são extremamente ausentes. E isso é uma coisa que eu acho que a autora colocou aqui especificamente para os adultos, porque eu não sei
se as crianças vão conseguir captar essa ausência dos pais. Mas nós adultos que lemos essa história, a gente percebe essa ausência e a gente percebe que há sim uma crítica à forma como os pais criam os filhos, assim, deixando a educação toda por conta de outra pessoa, né? O filho que você colocou no mundo, por mais que a vida seja corrida, por mais que você tenha que sustentar os seus filhos, mas a responsabilidade é sempre sua, né? Como pai, como mãe, né? Como quem cuida de fato daquela criança. Então ela faz aqui, ela traz aqui essa crítica que é muito voltada para os adultos, né? Além de outras questões mesmo, como eu falei, a perda da inocência, né? A forma, até mesmo a forma que a gente enxerga os outros, né? Os outros, como é que eu vou falar? Os outros seres, né? A gente enxerga como nossos iguais, a gente se sente superior, enfim, tem muita coisa aqui que dá para ser refletido por adultos, diferente do que uma criança vai refletir. Então é um livro que tem essas duas faces também. Isso é parte da construção do livro. E eu amei, gente. Eu amei essa experiência aqui. É um livro que você vai ler assim, rapidinho mesmo. Você nem precisa ler em um dia se você não quiser, né? Mas eu li assim, eu nem percebi. Quando chegou ao fim, eu virei a última página e falei, gente, mas já acabou, sabe? E eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Eu quero ler as outras histórias da Mary Poppins. Eu vou ler as outras histórias da Mary Poppins. E foi uma grata surpresa pra mim. Um livro que, de fato, assim, eu não estava esperando nada por causa das críticas que eu já tinha ouvido, né? Mas que me surpreendeu muito, que até agora está entre as minhas melhores leituras do ano, gente. Vocês acreditam nisso? É claro, é um livro infanto-juvenil. A gente tem que exigir do livro aquilo que ele pode nos dar, né? Não adianta eu querer comparar Mary Poppins com, sei lá, Crime e Castigo, né? São duas propostas completamente diferentes, né? Mas dentro da proposta aqui do livro, eu achei espetacular, muito gostoso. É um livro que eu já sei o que presentear toda criança daqui pra frente. Vai ser com um exemplar desse livro aqui. E eu super indico pra você, adulto, pras crianças aí que você conhece. Enfim, é um livro que eu indico pra todo mundo. Muito bom. Eu espero que vocês aceitem a minha sugestão. Me conta aqui nos comentários se você já leu, o que você achou. Se inscreve aqui no canal, viu, gente? Faça isso, é uma forma muito bacana de me apoiar para que eu continue criando conteúdo aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.